6 do livro e metade do percurso. Então, e hoje, né, a gente vai entrar num momento histórico bem importante, que é o monoteísmo. Né? Então, a gente sabe que no mundo hoje a gente vai ter 3 grandes religiões, né? Que é o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, que são religiões monoteístas. Eu não vou falar aqui das religiões orientais, porque eu não tenho conhecimento suficiente para poder falar, né, como o budismo, não tenho conhecimento suficiente para poder falar como se organiza, nunca estudei, então não vou falar dessas religiões. Mas no Ocidente, né, essas são grandes religiões que a gente tem, né, e que têm características muito semelhantes, porque elas vêm de uma mesma fonte, né, que é a Bíblia, que é essa história do povo hebreu, né, e que depois vai se transformar dentro do catolicismo e dentro do islamismo. Claro que, por exemplo, dentro do catolicismo, isso a gente vai ver mais adiante em outros capítulos, né, que bom que tem várias versões do cristianismo, né? E uma delas é a Igreja Católica, mas a Igreja Católica realmente ela tem poder, né? Então a gente está falando aqui de religiões que têm poder, e esse poder ultrapassa um pouco a questão religiosa somente, né? Mas hoje a gente vai estar centrando mais sobre a questão do significado da religiosidade dentro do monoteísmo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é o monoteísmo, né? Afinal de contas. Então, o monoteísmo é aquela religião, né? Onde não existe uma quantidade de deuses que tem várias funções, vários aspectos psicológicos, né? Existe um único Deus que representa todo um grande espectro de possibilidades em termos de divindade. Então, geralmente é um Deus antropomorfo, né? Mas nem sempre, a gente vai ver agora no início que nem sempre é antropomorfo, mas no caso, né, da religião, das religiões judaico-cristãs, sim, é um Deus antropomorfo, né? Então a gente diz que o ser humano, Deus, eu vou pedir, eu acho que é o Marco que está com o áudio ligado, tá? Então, deem uma olhada no microfone, eu tenho a impressão que é o Marco, mas se mais alguém tiver com o microfone aberto, por favor, feche. Então, a gente vai ter esse Deus judaico-cristão, né, que ele tem essa característica que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que é um Deus antropomorfo. Mas também dentro, por exemplo, da mitologia grega, a gente tinha vários deuses, né, cada um com um aspecto psicológico, um tipo de personalidade, né, alguma função, e também eram representações antropomórficas, né? E depois a gente tem também uma espécie de divindade que a gente vai chamar de animismo, né? Que é onde a gente vai dar um valor de sacralidade a elementos da natureza, como o vento, como um animal, como uma pedra, né? Então vai colocar o elemento de sacralidade dentro de elementos da natureza. Mas no monoteísmo, principalmente no monoteísmo que a gente vive hoje, né? A gente vai ver que ele vai ter um caráter antropomorfo bem grande, né? E esse Deus ele vai ter uma figura de autoridade. No caso do monoteísmo que se pratica aqui no Ocidente, né? A gente vai ver que esse monoteísmo ele tem sobre a figura esse Deus, se a gente vai ver no imaginário como é que é esse Deus, né? Ele é um Deus que, na maioria do imaginário das pessoas, ele é um Deus masculino. Né? Claro que, se a gente vai pensar num Deus, num único Deus que representa uma unidade,
ele não é masculino nem feminino, mas a representação dele é masculina, na nossa cultura é masculina. Então, vem muito com essa carga, né, de um Deus masculino que está muito ligado ao patriarcado. Né? Então, dentro do caminho que a gente fez até agora, que vai falando da questão dessa mudança, né, onde a representação anterior era feminina, era uma deusa, agora a gente tem uma inversão completa, a gente passou por um período politeísta, onde existiam vários deuses, né, com muitas representações do que é o feminino, o que é masculino, deuses com várias funções, cada cultura tinha, digamos, agora me faltou a palavra, mas vários deuses, né, que compunham vários mitos, até que surge essas religiões, né, e agora a gente vai ver como que foi surgindo, essas religiões que têm um único Deus, e que elas representam, na realidade, um princípio único, mas como elas estão ligadas ao patriarcado, então esse princípio único vem muito representado sobre a figura de um homem, né, em geral velho, né, então essa figura de um deus que tem barbas compridas, cabelo branco, né, e que é uma figura de autoridade que tem que ser temida, tem muito a ver com o patriarcado. E reforça bastante essa ideia do patriarcado. Mas a gente vai ver que no Egito, né, teve uma época, então, que quando teve o faraó Akenaton, né, que já teve um período de monoteísmo, que talvez tenha sido um dos primeiros monoteísmos, talvez o primeiro monoteísmo que se tem notícia, né, onde Akenaton vai eliminar a figura de outros deuses, né, e vai dizer que o único Deus é o Deus Sol. Né? Então, ele funda uma religião onde o único Deus é o Deus Sol. Né? E depois, bom, isso dura o período onde ele estava reinando. Depois, os sacerdotes se revoltam contra isso, né? E daí volta a ser politeísta. Então, teve esse período, né? Em que surgiu um primeiro vestígio disso que seria o monoteísmo. Mas a gente vai ver bem acentuado, né, a questão da história dos hebreus, que é uma história muito diferente da maioria das mitologias, né, das cosmogonias. A cosmogonia judaica, ela é diferente, ela tem um princípio diferente. E para isso a gente vai ter que entender que esse povo, né, era um povo nômade, a origem dele era um povo nômade, que vivia em regiões desérticas. Né? Então, a gente vai ver que muitas das cosmogonias que a gente já viu, né, tem a ver com a vida que surge da água. Né? Só que nos povos do deserto, isso não tem uma referência. Né? Então, esses povos do deserto, eles têm um outro tipo de visão, né, de como surge a vida, como surge a humanidade. Né? E a mitologia, então, dos hebreus é um pouco diferente nesse sentido. Né? Então, a gente viu bastante sobre os povos nômades no nosso último encontro. Não se sabe muito bem, né, se os hebreus tinham uma origem, né? Isso não tem uma comprovação. Se na região de Canaã, né, que é a região onde eles vão se fixar inicialmente, começa essa história em Canaã, né, que é mais ou menos onde está a Palestina hoje. Então, não se sabe muito bem se eles invadiram essa região, né, como fizeram todos os povos indo-europeus, ou se eles foram aos poucos chegando e sendo absorvidos dentro da cidade, daquela região. Né? Mas o que se sabe, então, é que dentro desses povos que viviam em Canaã, né, existia uma grande religião ali, né, onde a figura central dessa religião era
um Deus chamado Eu. E daí os povos, esses povos originários, né, dos hebreus, que chegam nessa região, eles vêm com a sua própria deidade, né, que era um Deus único, que era um nome um pouco impronunciável, né, e que era justamente que eles viam, né, que diziam assim que na realidade o nome de Deus não pode ser pronunciado. Então, inclusive a escrita, né, a escrita é impronunciável, mas a gente pode, simplificando, chamar de Javé ou Yavé, né? Então, quando esse Yavé chega nessa região de Canaã, ele se funde, né? Não se sabe muito bem que características tinha Yavé quando ele chega aí, mas ele se funde com Eu, né? E Eu é um Deus que tem características oligárquicas fortíssimas, porque a organização social em Canaã, naquele momento, era um soberano, era bem patriarcal, era um soberano, né, que tinha súditos, e esses súditos tinham que obedecer ao soberano de forma inquestionável. E essas características, né, vão ser absorvidas, existe um sincretismo aí, e essas características mais impositivas, autoritárias, vão ser absorvidas por esse Deus hebreu, né? Então, essa figura bíblica, assim, de um Deus muito impositivo, né, que não pode ser questionado, que faz punições, tem uma origem aí, né? É uma origem que tem a ver com um fato histórico, com um momento de uma organização política que existia nessa época, né? Na época em que vai se originar essa fusão. Que época seria isso? Possivelmente na idade dos metais, né? Então a gente vai ter aí 5.000, 4.000 antes de Cristo. Então, a gente vai ter então essa figura muito, muito, muito forte, né? Que é esse Deus, que ele é um Deus único, né? Ele é onipresente, onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo e ele controla, né? Controla os seus seguidores e ele é muito exigente, né? Então é o contrário do que nas religiões politeístas, onde os deuses não tinham assim muito interesse pelo que faziam ou que não faziam a humanidade. A humanidade é secundária para os deuses politeístas, né? Para esse Deus, né, monoteísta, então ele tá sempre no controle do que as pessoas estão fazendo, para ver se é correto ou não, se tem que ser punido ou não, né? Então, e ele tem ciência de tudo ao mesmo tempo. Então, são características bem diferentes quanto à questão da religiosidade para outras religiões onde existia o politeísmo. E daí a gente tem a questão dos textos sagrados, né? Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu li um autor, né, que ele diz assim que possivelmente esses textos sagrados, os primeiros textos, né, eles refletiam uma grande intuição que um grupo de pessoas ou uma pessoa teve, né, sobre de que Deus, por que era um único Deus, né? Por uma questão de um princípio de unidade. Então, possivelmente uma pessoa, um grupo de pessoas teve uma intuição de que existia um princípio de unidade no universo, né? Ou seja, todos somos um. E por isso, então, Deus é o único, né? Porque ele representa esse princípio de unidade. O que acontece ao longo do tempo, né, é que essa visão original ela vai se distorcendo, né?
E o próprio texto bíblico, ele é um texto que primeiro que vai se somando novas histórias a esse texto, né? Então, a Bíblia, ela é um livro que foi escrito, não tem um único autor na Bíblia, né? Ela tem vários autores e assim, ela vai sendo reescrita, né? Então, tanto a Bíblia judaica, né, o livro sagrado dos judeus, quanto o livro sagrado dos católicos, a gente vai ter modificações que vão ocorrendo durante o tempo. Porque esses textos, eles vão passando por períodos históricos, né? E eles originalmente foram escritos em tabuinhas de argila, em papiros, né? E daí, bom, naquela época não tinha como fazer algo impresso, né? Então, esses textos são copiados. Muitas vezes, quem copia o texto não sabe ler. Isso é incrível, mas acontecia, né? A pessoa sabia copiar os símbolos, mas ela não sabia ler. Né? Daí, então, tem todo um problema de cópia, a cópia que é feita da cópia, que é feita da cópia, e isso vai mudando os textos. Depois se sabe, né, que muitos textos sagrados vão sendo corrompidos, vão sendo modificados de acordo com as necessidades da época. Né? Então, o livro que nos chega hoje, né, que contém esses mistérios, essa em primeira intuição, ela chega muito modificada. Né? Bom, daí a gente vai ter assim alguns livros que a gente vai chamar dos livros apócrifos, né? Que são textos que possivelmente tenham sido retirados, modificados. Então, tudo isso é muito envolto de mistérios, né? E de modificações, e possivelmente a gente tenha perdido muito conhecimento aí no meio do caminho, né? E também tenha sofrido muito com a má interpretação das ideias originais. Então, o que eu estava colocando, né, que a intuição primeira possivelmente tenha sido um princípio único, né, que é um princípio que rege todo o universo. Então, às vezes a gente olha esses povos antigos, né, e pode olhar para trás e dizer assim, ah, são povos ignorantes, porque agora sim é que a gente sabe das coisas, né? Sinceramente, eu acho que não é assim, né? A gente deixou muita sabedoria no passado, teve muita intuição que foi perdida ao longo do tempo, e tem muitos mistérios, né? E muita coisa bonita que foi se perdendo ao longo do tempo, né? E depois a gente tem toda a história que vai chegando depois aí, depois que passa esse período da antiguidade, todo o período medieval, né, que vai mudando cada vez mais os textos, vão tendo perseguições de formas de ver, né? Então, possivelmente essas perseguições religiosas, elas já têm um início muito prematuro, né? E muitas coisas a gente vai perder no meio do caminho por causa desse tipo de coisa. Porque, na realidade, o que acontece é que, ao invés de refletir a questão da sacralidade e de uma sabedoria que tem a ver com a religiosidade, vai se tendo manipulações políticas, manipulações de poder em cima da questão da religiosidade. Então, a gente viu acho que foi não no último encontro, mas no penúltimo encontro, né? A questão do patriarcado, quando ele vai surgindo, né? Ele vai surgindo os primeiros templos, e esses templos eles são cuidados por sacerdotes, né? E os sacerdotes, eles vão ter acesso a uma série de conhecimentos, mistérios, intuições, né? Que a maioria da população não tinha. Então, vai se construindo uma outra noção de sagrado, né? Que é uma noção de que alguns conhecimentos são só dados a iniciados, né? Que é necessário uma preparação para esse conhecimento, mas também ter esse conhecimento significa ter poder.
Então, o sagrado, a palavra sagrado vem da palavra segredo, né? E a palavra segredo vem da palavra segregar, ou seja, esse sagrado, ele nos templos antigos, porque a questão de um lugar sagrado onde todos podem entrar é uma inovação da Igreja Católica, tá? Porque os templos antigos, eles tinham, era limitado a entrada das pessoas, não era todo mundo que poderia entrar, né? E existiam espaços do templo que ninguém poderia entrar. Esses espaços eram os espaços de segredo, né? O sagrado estava nesses espaços de segredo, onde só os sacerdotes podiam entrar, e por isso por isso que a palavra segredo vem de segregar, porque era um lugar exclusivo, onde todos os outros estavam segregados, né? Era fechado esse espaço, e isso era uma dimensão que era só os sacerdotes que poderiam chegar ali. Então, o Deus monoteísta, né, ele vem com essa inovação, né, que tem a ver com essa onipresença, né, essa onipresença e essa onisciência. Então, o que ele exige, né, é que os fiéis, eles creiam em Deus, né? Deus quer que as pessoas creiam nele. Mas nem sempre, né, esse crer está ligado a saber. Então, o que vai se criar com o monoteísmo é uma religião que está baseada na crença e não na sabedoria. E saber, né? A palavra saber tem a ver com sabor. Né? Sabor tem a ver com experienciar, passar por uma experiência. Sabedoria é alguém que saboreou a vida. Né? Saber tem a ver com saborear algo, ou seja, tem a ver com viver algo. Então, quando eu creio e não saboreio, né? Na realidade, o que eu estou fazendo é acreditar na experiência do outro e não passar eu pela experiência. E isso vai se tornando um certo padrão dentro das religiões monoteístas, né? Não é que o fiel não passe por uma experiência, né? Mas tem experiências que são segregadas, que só os sacerdotes podem ter, e isso faz com que a aliança entre o sagrado e a população seja feita através do sacerdote. Bom, então, no caso dos hebreus, eu falei para vocês que a mitologia hebraica, ela é uma mitologia muito diferente, complexa e inovadora. Né? Por quê? Porque ela vai trazer, né, até então, tudo que era considerado sagrado, né, tinha a ver com personagens, com deuses, né? Então, quem é sagrado? É Zeus no Olimpo, é Inanna, né? Não sei, esses vários deuses, isso é sagrado, ou tem uma árvore que é sagrada. Né? Então, para os judeus, é a história deles que é sagrada. Né? Então, ele dá uma outra perspectiva para a questão da sacralidade. Deus escolheu o povo judeu e a história do povo judeu é sagrada. Então, muda completamente a perspectiva do que é sagrado, a perspectiva da sacralidade. Então, a história do povo judeu é sagrada. Então, é toda baseada, né, a mitologia é toda baseada na história. E daí aqui a gente tem é uma grande inovação, mas também é um grande problema. Né? E, inclusive, os próprios escritores, alguns dos escritores judeus, falam disso, né? De que, na realidade, esses mitos, né? Essas coisas fantásticas, como abrir o mar e passar dentro dele, né? Que Deus faz abrir o mar, ou a Arca de Noé,
ou o Éden bíblico, né? Todas essas histórias bíblicas, que na realidade são mitos, né? É vista dentro da religião não como mito, é vista como fato histórico. E isso faz um grande problema, né? Porque na realidade tira a perspectiva mítica e cosmogônica, né? Para ver os fatos como se fossem realmente fatos acontecidos. E a gente sabe que até hoje a gente vai ter uma grande discussão a respeito disso, né? Como se a Terra é plana, se houve a Arca de Noé, todas essas coisas, e uma grande parte da população que acredita realmente que esses são os fatos históricos, né? Então, mas mesmo autores, eu pesquisei autores judeus quando eu fiz a pesquisa, e claro que uma grande parte deles diz, não, isso aqui são, na realidade, são ecos da história, né? Possivelmente aconteceu fatos e que geram uma visão fantástica do que aconteceu, né? Então, que não aconteceu exatamente como conta o texto sagrado, né? O texto sagrado faz uma alegoria a algo que deve ter tido uma conotação histórica importante, mas é uma alegoria, não um fato. Então, uma das coisas assim bem importantes dentro dessa alegoria, né, dentro dessa nova forma de ver, né, a sacralidade e a religiosidade, é que o mito de criação hebraico ele tem a ver com não com algo que se forma a partir do barro, a partir da água, a partir de um ovo, não. Ele tem a ver com o caos que se ordena. Então, esse é uma super inovação em nível mítico, né? Então, o início era o caos, e Deus vem como uma força ordenadora. Tá? Então, de novo, eu coloco aqui que, em termos de perspectiva original, é uma intuição fantástica, né? O princípio de unidade, o princípio de ordenação do caos, né? É fantástico. Só que a leitura que isso vai sendo feita a partir de estruturas de poder é o grande problema, né? O grande problema porque são histórias que foram facilmente utilizadas como estrutura de poder, como estrutura de imposição. E daí a gente tem o mito do Jardim do Éden, né? Que é uma história assim que especialmente dentro do tema que a gente trata, né? Que é questões de gênero, a questão do feminino, da sacralidade do feminino, é uma história particularmente nevrálgica, né? Porque a gente tem aqui uma história bem difícil para a questão do feminino, né? Uma leitura do feminino bem complicada. Tá? Então, vocês sabem, né, que então a história é que Deus cria esse jardim paradisíaco, né, onde um homem vive em harmonia completa com a natureza, né, e se sente muito sozinho. Daí Deus retira uma costela, forma uma mulher que vai ser sua companheira. Né? E dentro desse jardim, então, tem uma árvore, né? Tem muitas árvores dentro desse jardim, e esse homem, que é Adão, né? Tem digamos, a tarefa de cuidar desse jardim celeste, né? Desse jardim lindo, a harmonia perfeita da natureza. Né? Eles estão nus, né? E eles não se dão conta do que estão nus, porque eles estão completamente harmonizados com a totalidade. Né? Só que Deus diz assim, ó, vocês podem comer, usufruir de tudo que tem nesse jardim, vocês podem fazer qualquer coisa, né? Menos comer daquela árvore, que é a árvore
que tem a ver com a consciência do bem e do mal. Né? Essa árvore vocês não podem comer o fruto. O resto das árvores vocês comem o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. E daí, bom, um dia, né, a Eva, companheira do Adão, né, tá lá embaixo dessa árvore e ela fica muito tentada, né, até porque se vocês sabem que seres inteligentes, quando tu diz para não fazer uma coisa, é ali que eles vão querer fazer, né. Então ela tá super curiosa para saber o que é essa fruta aí que não pode ser comida, né. Ela tá embaixo da árvore, daí de repente ela vê uma serpente, né, e a serpente dá para ela, diz para ela, come a fruta, né? Come a fruta é uma maçã, né? Come a fruta, porque na realidade Deus diz que que vocês vão morrer quando comer, mas vocês não vão morrer, não se preocupa, né? E daí então ela dá uma conversada com a Eva e a Eva, que já estava super afim, né, de comer a fruta, daí ela vai lá e ainda oferece para o Adão, né? Como Deus é onisciente, onipotente, onitudo, né? Ele fica furioso com eles, né? E daí, claro, a serpente tinha razão, eles não vão morrer, né? Mas eles, de certa forma, vão morrer. E daí a gente começa a saber por que a árvore é da consciência do bem e do mal. Porque Deus mostra o mal imediatamente, né? Ele expulsa eles do paraíso, né? Furioso, né? E vai e ainda diz assim: bom, vocês vão pagar agora para toda a existência, né? Não sei se vocês se lembram da Amártia, né? Do que a gente viu no último encontro. Então, todas as gerações futuras vão pagar pelo erro de vocês. Então, é a Mártia mais longa que já existiu na história, né? Então, toda a humanidade paga por esse pecado original, né? E em especial as mulheres. Então, as mulheres vão parir com dor toda a vida, porque, né, Eva comeu a maçã. Né? Então, é assim, bem radical a coisa, né? Então, nesse momento, o fruto deu consciência do bem e do mal. Mas não é o único momento que Deus ele fica meio desconfiado dos homens no sentido dessa humanidade que quer saber, né? Essa humanidade que quer ter acesso ao conhecimento, à sabedoria, ela quer comer a maçã o tempo todo, né? Então, na cidade de Babel, né? Teve um momento onde a humanidade resolve que quer construir uma torre para chegar no céu, porque não quer mais ter o intermédio de Deus para chegar lá no céu, quer chegar no céu por si. E Deus fica furioso com isso, achando que os homens estão querendo tomar o seu lugar. Então, ele decide, todos os homens falavam a mesma língua, por isso que eles conseguiam trabalhar e construir a torre, né? E daí, então, Deus decide, né, que cada homem vai falar uma língua diferente. Daí, a partir daí, eles não se entendem mais, eles começam a brigar, eles não conseguem mais trabalhar juntos, e a torre é abandonada, né? Se vocês verem bem, todas as representações da Torre de Babel, né, é um zigurate, não sei se vocês se lembram, acho que foi no capítulo 2 ou 3 que a gente falou do zigurate, né, que é um tipo de construção, são os primeiros templos, né, são zigurates, que essas construções triangulares da Mesopotâmia, né, e a Torre de Babel é uma dessas estruturas, então é bem interessante a gente ver a origem do mito, né, que vem, a gente já tinha falado de Eu e Javé, né, então que aí tem uma origem que traz muito para a questão desses povos babilônicos inicialmente, né. E
depois eu gostaria também de contar para vocês essa outra passagem bíblica que eu acho que é muito ilustrativa, né? E depois ali no livro eu inclusive pego uns textos do Saramago fazendo esse comentário, porque é muito interessante os textos do Saramago sobre, né, no livro Caim de Saramago conta essa história muito bonita, né? Que é a história de Abraão e Isaac, né? Então, que, como eu disse para vocês, esse Deus, né, ele é um Deus que ele não, ele teme a questão do saber, né? Então, ele quer que os súditos acreditem cegamente, não questionem. Deus diz para tu fazer, então faz. Não é para questionar Deus, né? E daí, então, isso acontece com Abraão, né? Abraão quer testar a fé. Deus quer testar a fé de Abraão. Daí ele pede simplesmente, né, que Abraão mate o filho, né, sacrifique o filho para provar a sua fé. E assim Abraão faz, né? Ele vai, sobe uma montanha, o menino, né, o rapaz, leva toda a lenha para a pira de sacrifício nas costas até o alto da montanha, né? E daí quando Abraão está com a faca na mão para degolar o filho, então aparece um anjo e diz assim, ok, não precisa, já provou que tu tem fé, né? E daí, inclusive, o Saramago faz toda uma alegoria sobre isso, ele diz assim que o anjo quase se atrasou, né? Quase se atrasou e daí quase que o cara mata o próprio filho, né? E um dos questionamentos que o Saramago traz, né, que eu acho bem bonito esse texto, está ali no livro, que ele diz assim, depois que ele tira o filho da pira, né, sem ter matado o filho, o Isaac diz assim, mas por que tu ia fazer isso? Tu tá louco, né? Ah, porque Deus mandou. E ele disse, mas que tipo de Deus é esse que pede para tu matar o próprio filho? Deus faria isso com o próprio filho? E daí o Abraão olha para ele e diz assim, isso a gente vai ver. Então a gente viu, né? A gente viu. Então, eu acho que esses exemplos, a gente teria na Bíblia vários exemplos dessa coisa muito determinada, onde não pode ser questionado, e é um princípio bastante patriarcal. Bom, daí a gente vai ver, né, essa história que é uma história apócrifa, ou seja, não está no texto bíblico, mas está em textos que são considerados apócrifos, né, que são outras versões da história que não estão no texto oficial. Né? Então, conta a lenda, né, que lá no início, quando Deus fez o Jardim do Éden, ele não fez só Adão, ele fez Adão e uma mulher, ele já fez a mulher de cara, né? Já fez os dois de cara. E a mulher se chamava Lilith, e era uma mulher muito bonita e muito fogosa. Então Adão estava muito entusiasmado com a companheira dele, eles passavam transando o tempo todo, e ela era super sedutora, e ele fazia qualquer coisa, e Deus começou a ficar meio assim decepcionado com eles, porque eles só queriam ficar fazendo amor e não cuidavam do jardim. Então não estava cuidando da criação de Deus, e como eles eram imagem e semelhança de Deus, eles tinham, né, a função deles ali era estar cuidando desse jardim de plantas, de animais, né? Bom, mas daí o que acontece? Adão está fascinado, né? Mas ao mesmo tempo assustado com Lilith, porque Lilith quer ser igual a Adão, né? Não no sentido de ser anatomicamente igual a Adão, porque ela gosta muito de ser mulher, mas ela quer ter os mesmos direitos, ela quer fazer as mesmas coisas.
Então, e principalmente quando eles estão fazendo amor, ela quer fazer umas inovações. Essa coisa de ela embaixo e Adão em cima é muito monótono. Ela queria fazer umas coisas novas, né? E daí, então, chega um ponto que ela propõe que ela quer cavalgar o Adão, né? O Adão fica apavorado com essa história, né? Ele diz, não, de jeito nenhum, e ela quer porque quer, daí, então, Adão vai conversar com Deus, né, para ver o que ele pode fazer. Não pode aconselhar a Lilith. Deus, como bom conselheiro, diz assim, Lilith, ou tu te submete e para com essas bobagens, ou tu vai ser expulsa do paraíso. Eu vou te expulsar e vou te mandar lá pro Mar Vermelho, que é um lugar que só demônio vive. Bom, Lilith não obedeceu, não conseguiu se submeter a esse padrão que era exigido dela. Então, ela é expulsa. E como Deus é um ser bondoso, né, e não vingativo, ele transforma ela num monstro, né? Ela era super bonita, ela vira um monstro. Ele dá, vocês estão vendo aí os pezinhos dela, né? Ele fica com umas garras no pé, fica horrível, né? Mas é interessante a gente ver essa representação de Lilith, né? Porque é a representação, exatamente a representação de Inanna. Tá? Então, a gente tem aqui do lado Inanna, a deusa que a gente viu lá no capítulo 3, né? Uma deusa babilônica, que era uma grande mãe, na realidade. Né? Então, bom, para a gente pensar, né? O que representa isso. E daí, então, eu vou querer dar uma olhadinha também nessa questão da árvore, né? Essa árvore que é uma macieira. Então, primeiro, essa árvore tem uma serpente. A serpente, a gente já tinha visto isso também, é um símbolo da deusa. Né? A serpente, ela tem essa representação da morte, da vida, morte e vida, né? Desses ciclos da natureza que são representados pela deusa. Depois, a gente tem a árvore sagrada. A árvore sagrada, vocês se lembram que originalmente as deusas não tinham templos, elas tinham lugares na natureza que eram sagrados, onde se faziam os rituais, e, em geral, embaixo de árvores. E depois a gente tem a maçã. A maçã, ela é a fruta de Afrodite, a fruta de Vênus, né? Ela representa o feminino. E daí a gente vai ver assim, por que representa o feminino? Primeiro é a fruta dessa deusa, né? Que é uma deusa muito importante. A gente vai ver assim que, na realidade, quando a gente começou a estudar, quando a humanidade começou a olhar para o céu e ver o planeta Vênus, né? Então ele via o movimento do planeta Vênus, que é um movimento retrógrado também, né? Ele vai e volta. Então, ele vai associar a questão da paixão, a questão da sexualidade, e então vai estar associada a deusa Vênus ou a deusa Afrodite, né? No caso da mitologia grega, a deusa Afrodite. E a deusa Afrodite é uma grande mãe, deusa da sexualidade, deusa do amor, da paixão, da sensualidade, né? É uma das deusas mais antigas da mitologia grega, porque ela vem de outras deusas já. Então, possivelmente, Inanna Inanna seja uma precursora de Vênus. E daí a gente vai ver a maçã. Se a gente cortar a maçã, né, a gente vai ver como um órgão genital feminino, né, se a gente cortar dessa forma. E se a gente cortar dessa outra forma, a gente vai ver uma estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas é uma representação do feminino. Não é por acaso que quando se fala em bruxa, se traz a representação da estrela de 5 pontas. Porque a estrela de 5 pontas, na realidade, não representa as bruxas no sentido medieval, de que a gente vê as bruxas,
mas sim representa o feminino, ok? Então, por isso que é também utilizado na representação do que seja bruxaria. Então, o que acontece, né? Eva estava lá embaixo da árvore, quando uma serpente surge e diz para ela, prova a maçã. Então, e aqui a gente tem uma representação dessa serpente sobre uma forma feminina, né? Essa é uma representação que está, não sei se existe ainda depois do incêndio, né? Mas ela é uma representação que está na porta da Catedral de Notre Dame, né? Um detalhe da porta. Então, onde, na realidade, essa serpente é uma mulher e possivelmente a serpente seja Lilith. Né? Então, Lilith vem e acende a consciência de Eva, né? Ela vem e busca provocar Eva para que se dê conta, né? E que tenha coragem de tomar consciência. E é isso, pessoal.